Eu também recebi em minha casa oficial de justiça e precisei prestar declaração para a Polícia Federal sobre o tema. Tinha gente no meu Facebook muito estranha, que me mandava mensagens muito estranhas. Minha mãe recebia cartas de oitiva em casa, de delegados, com viatura. E eu ouso dizer que os estudantes foram decisivos mesmo na derrubada da ditadura militar. Foi um dia muito intenso para pensar a cidadania brasileira e para defender com garra, com coração, o Brasil, o povo brasileiro, conseguir fazer esse ato de rememoração que foi tão marcante nas nossas trajetórias pessoais, nas nossas trajetórias individuais, mas também na história política do movimento contra a tortura, do movimento pelo resgate da verdade, da memória e da justiça. Algo que nós aprendemos com as pessoas que participaram há 50, 60 anos atrás é que nós precisamos nos sentir indispensáveis para a nação. Nós precisamos ter muito amor pelo Brasil. Nós precisamos ter fé no Brasil e ter fé no povo brasileiro. Lembrar que não foi um dia só. Foi um dia só aquele ato, mas foi um processo todo de anos de envolvimento com esses debates, com os debates sobre a abertura dos arquivos, aqueles arquivos que eram sigilosos, que eram secretos. Em 68, quando teve a retirada desse busto, foi também num momento em que também estava um auge ali de resistência, né? Já tinha passado alguns anos, né, de ditadura e os estudantes já estavam conseguindo ali criar estratégias, né, a partir de estudos e de referenciais de suas correntes políticas de como resistir, de como denunciar e de como anunciar novas saídas. A gente não começa a história da resistência hoje, né? A nossa resistência, ela é um percurso, ela começa lá com nossos ancestrais. Então a gente arranca o busto, a gente muda o nome de escolas, a gente muda nomes de rua. Uma vez arrancado o busto, começou a retaliação. Nós fomos, como que eu vou dizer, perseguidos, né? Tanto dentro da universidade, professores que nos olhavam diferente, colegas que tipo acharam um absurdo, familiares que tipo pensaram, nossa, ela é uma vândala. Se a gente quer uma universidade justa, uma universidade de acesso e de permanência, é porque a gente também quer uma sociedade em que tenha uma escala de trabalho digna, em que tenha um transporte, uma tarifa zero, em que tenha questões de gênero, questões das mulheres, que a gente ande com segurança nas ruas. Então o movimento estudantil vai abrindo todos esses eixos assim, né, de debate e de construção. Existem muitos coletivos, movimentos e grupos estudantis. No Paraná, um deles é o Movimento Correnteza, que luta por causas sociais dentro e fora da universidade. O que mais me fez entrar no movimento estudantil foi principalmente uma indignação muito grande, porque o vestibular é um processo que é um grande filtro, né? A universidade não tem que ser um sonho, né? Para nós, né? Tem que ser uma realidade. Então, isso foi uma coisa que me revoltou muito. Aí, por isso, eu entrei no movimento Correnteza. Conversar com as pessoas, olhar para as pessoas e dizer que os nossos problemas têm solução. Eu posso ter o meu lugar ao sol, eu posso ter a minha graduação, mas milhões não têm. Isso não ser o suficiente. Não ser o suficiente o meu sucesso individual, mas garantir o sucesso coletivo, se indignar com a situação que estava. E de entender que a nossa luta não termina em nós. De garantir que eu posso me formar, mas eu não vou ser livre enquanto o nosso povo não for livre, enquanto os estudantes, no geral. Fico pensando nisso, sabe? Enquanto os estudantes de Curitiba são essa inspiração também. Quer dizer, a gente escuta bastante, né? Sobre o massacre da Praia Vermelha, sobre as passeatas dos 100 mil. Mas entender que elas vieram aqui de Curitiba também. O movimento Direta Já também veio dos estudantes aqui de Curitiba. Então, fico pensando nesse sentido, assim, de que a luta por memória, verdade e justiça ela é muito profunda. Mas também que ela não acabou ainda.
falamos da ditadura militar como se fosse algo do passado, né? E tem sido esse o movimento que tem sido feito, de tratar a ditadura militar como se não fosse um assunto. E é a mesma polícia militar e as mesmas forças armadas que assassinaram Edson Luiz, que assassinaram Onestino Guimarães, Manuel Lisboa, Emanuel Bezerra. 434 pessoas morreram. Dados da Comissão da Verdade indicam que o número real seja muito superior. Apenas no campo, o quantitativo deve passar dos 1.600. Mais de 20 mil pessoas foram torturadas, perseguidas, censuradas e exiladas. Provas foram destruídas, vozes silenciadas, palavras riscadas. Mas a história vive, a memória persiste e a luta continua. Enlaçado por cordas, sob a pressão de pés de cabras e alavancas de madeira, o busto em bronze do reitor Flávio Suplicy Lacerda resistiu por alguns minutos, ao cabo dos quais deslocou-se lentamente do pedestal de pedra e despencou para estatelar-se no chão de Petit Palais. Juntamos-nos para hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Havíamos tomado de assalto a reitoria da Universidade Federal do Paraná e comemorávamos o feito com certa solenidade e irreprimível febre juvenil. Passava um pouco das 8 horas da manhã tépida de terça-feira, 14 de maio de 1968. A instituição universitária, olímpica, vetusta e autoritária, arquejava diante da súbita fúria estudantil. É o nome certo desse amor. E quando hoje a gente vê alguém falar de tortura, que quer a volta da ditadura, a volta da tortura, olha, vocês têm que dizer assim, nunca mais. Isso é um absurdo, dói profundamente. Nós que tivemos amigos, aqui está o Zequinha, aqui.